Professor, há tempos o senhor vem alertando sobre o uso concomitante de bioativos e medicamentos. O que são bioativos? Bom, já que o tema da nossa conversa é a nutriacognosia, é importante a gente harmonizar os termos. Normalmente, bioativo, o mais conhecido, é a definição que consta na Anvisa. No entanto, o bioativo que a gnosia trabalha é mais aberta a definição. Toda definição restringe, né? Umas mais, outras menos. Claro que a definição da Anvisa é importantíssima, ela normatiza a questão de mercado na hora de registrar um produto, mas para a gente abordar a nível de o que se passa no organismo, nós na nutriacognosia consideramos o bioativo como toda substância, qualquer substância que tenha uma atividade fisiológica ou farmacológica num organismo vivo. Ela amplia, né? Uma não vai substituir a outra, mas aqui dentro da nutriacognosia nós utilizamos essa definição. Mas como a maioria dos bioativos são produtos naturais, né? Eu mesmo já fui na farmácia, né, numa loja de produtos naturais e comprei uma vitamina D, um whey protein, um pacotinho de fibra, né, um termogênico, até mesmo um suplemento de cafeína, né? Isso é comum? Veja o seguinte, a própria Anvisa, ela alerta que a origem de um bioativo tem a possibilidade de que ele seja sintético. Ele não precisa ser necessariamente produto natural. Óbvio, quando você faz o uso desse produto, na maioria das vezes, na grande maioria, ele está contemplando os produtos de origem natural. Isso até é um certo problema, na medida em que as pessoas vinculam o aspecto de ser natural não fazer mal. Isso preocupa muito as pessoas que acreditam na atividade, na possibilidade do emprego dos bioativos na atenção à saúde humana, porque efetivamente, por ser natural, a substância não está isenta de risco ao organismo. Os exemplos são vários, né? Nós temos várias substâncias de origem natural. Aliás, a maioria dos fármacos tem origem ou foram modelizados a partir de uma molécula natural. Então, a atividade por si só, ela existe. E existindo uma atividade farmacológica, existe um risco de você ter um efeito não desejado. Serve muito bem a mídia vender a ideia do produto natural não faz mal. Mas, obviamente, que prescritores estão alertados para essa situação, porque o paciente pode ser ludibriado, né? E aí não se desconfia nunca de um efeito tóxico possa ser atribuído ao produto bioativo porque ele é natural. É um dos problemas que tem aí o subdimensionamento dos efeitos adversos que aparece quando se usa produto natural, né? E eu vi o senhor falou um nome que eu realmente não tenho conhecimento. E o que é nutriacognosia? Considerando gnosia como conhecimento, o acos, ele vem do grego e quer dizer tratamento, cura. O dicionário que utilizou esse termo de acognosia, a última edição, se não me engano, foi em 1832. Então ele faz referência a alguns instrumentos da época para curar, que eram os medicamentos, sobretudo de origem natural, as espécies vegetais, alguns inorgânicos, como o iodo, o enxofre. Não existiam moléculas sintéticas, que só vai aparecer quase 50 anos depois, com a síntese do ácido acetilsalicílico, né, que foi a primeira molécula sintetizada com atividade. Então, a palavra acognosia, hoje, se nós fôssemos traduzir para o contemporâneo, né, seria a cura realizada por um instrumento medicamentoso, que é o mais frequente, o uso de fármacos, né, a farmacoterapia. Então nós temos aí conhecimento da farmacoterapia e nutre, que tem na atenção à saúde evitar doenças, né? Não pode ter função de cura, porque senão já está bem definido no regulatório que os bioativos não devem alegar propriedade de cura, porque só pode alegar propriedade de cura quem é medicamento. Mas nutriacognosia seria o conhecimento para você
administrar exatamente essa situação de hoje, onde a maioria da nossa população vive na concomitância de medicamento e bioativo. Então há necessidade de um profissional, não que vá prescrever medicamento e prescrever bioativo, mas vai ter o conhecimento do que fazem os medicamentos no organismo e que fazem os bioativos no organismo. Eu posso imaginar a situação do prescritor de medicamento que tenha um conhecimento sobre efeito de bioativos, particularmente dos efeitos tóxicos, e posso imaginar um prescritor que faça a prescrição de bioativos e adquira conhecimento um pouco sobre medicamento, mais especificamente sobre o efeito dos fármacos, particularmente dos efeitos tóxicos. Dentro da nutriacognosia, quais são os temas que o senhor aborda? A nutriacognosia, mais do que uma visão de temas, é uma visão de abordagem. Na clínica, nós fomos ensinados a trabalhar como o nosso instrumento de trabalho para a cura. Lá mais à frente, quando você já está com alguns quilômetros rodados, é que você se preocupa com os efeitos tóxicos do seu instrumento de trabalho. Na nutriacognosia, a gente começa exatamente discutindo os efeitos adversos, aqueles efeitos que eu não quero no meu bioativo. Aliás, esse princípio, o princípio da não maleficência, o princípio que é você utilizar o seu instrumento sem causar mal ao paciente. Esse mal pode ser oriundo das próprias propriedades farmacológicas do seu bioativo, ou um mal induzido pela ação desse bioativo sobre fármacos, sobre medicamentos. Os temas são aqueles temas que vão te subsidiar para esse entendimento. A absorção de uma substância. Essa substância, para ser absorvida, precisa atender certos requisitos. Nós vamos abordar essas fases que ocorrem entre a administração e o efeito, seja ele de bioativo ou fármaco. E essas fases são exatamente isso, a absorção, né? Você tem depois a biodistribuição, a biotransformação, você tem a excreção. Então, essas várias fases são abordadas em âmbito molecular. O que distingue a nutriacognosia também é o nível de abordagem. Ela aborda no âmbito das moléculas. Isso pode parecer assustador para alguns profissionais, mas a forma com que é apresentado é uma forma muito tranquila. É essa como nós estamos conversando aqui. Além disso, a forma de conduzir a anamnese, a forma com que você pergunta ao seu paciente alguma coisa, isso pode modificar toda a situação. Por incrível que pareça, o paciente pode imaginar a resposta que o profissional está esperando. Então, eu já aprendi que nutriacognosia é uma disciplina, né? Então, quando a gente fala de uma disciplina, a gente sabe que tem uma importância, né? Então, qual é a importância da nutriacognosia e a quem ela é destinada? Eu não sei se as pessoas estão lembradas, no início do ano, uma artista veio a óbito e é um exemplo lamentável, mas muito didático. A causa desse óbito foi exatamente a interação de um bioativo e um fármaco. A concomitância bioativo-fármaco expõe o paciente a riscos de interação. Essas interações podem aumentar as concentrações do fármaco, podem diminuir as concentrações do fármaco. A nutriacognosia, ela trabalha com um olhar bastante crítico sobre o impacto do bioativo nessas variações de concentração sanguíneas, né? Nós vamos chamar aí biodisponibilidade do fármaco. A questão de quanto eu tenho de fármaco disponível na minha circulação para interagir com os compartimentos efeito. Se eu tiver um excesso de fármaco, eu vou aumentar o risco dos efeitos adversos.
Se eu tiver falta de fármaco, eu não realizo o efeito farmacoterapêutico desejado. Pois bem, esse paciente estava tomando bioativos e fármacos que estavam expostos, né, aos mesmos processos de biotransformação, aos mesmos grupos proteicos que transportam, e isso levou ao paciente ficar intoxicado com o fármaco devido à ação do bioativo. Veio a óbito. Só por isso nós podíamos dizer a importância da nutriacognosia, essa visão profissional de médicos, de todos os nutricionistas, prescritores de bioativos e de medicamentos. O que a gente observa hoje é que o prescritor ele ignora, às vezes, o que o paciente está tomando além do seu medicamento, além do seu bioativo. Então, essa visão é exatamente para isso. Então, eu respondo para quem interessa. A quem prescreve bioativo, a quem prescreve medicamento. A gente já tem uma familiaridade com as interações medicamentosas, mas eu sinto uma falta de ter uma divulgação em relação à interação de bioativos, né? E aí, por conta disso, eu queria saber do senhor qual é a diferença, né, do bioativo e medicamento. Bom, para o nosso organismo não tem diferença nenhuma. O nosso organismo vê o bioativo, ele não vê a intenção com que essa molécula foi administrada, vê o fármaco, não vê a intenção de quem administrou, então ele trabalha da mesma maneira. O regulatório é que faz a distinção. O que distingue um fármaco de um bioativo é o nível de evidência da propriedade alegada. Essa evidência, se seguir a normativa que é específica de fármaco, que é diferente da que é para bioativo, né? Eu não posso registrar um bioativo se não fizer este tipo de teste, este tipo de evidência. Eu não posso registrar um bioativo como fármaco. Eu posso registrar como bioativo. Então, são essas particularidades regulatórias, em específica o nível de evidência que precisa ser demonstrado, que vai dizer se eu posso registrar como bioativo ou como fármaco. Mas o nosso organismo, ele não sabe ler português, não sabe ler inglês, então para ele trabalha do mesmo jeito. E esse é o problema. O senhor chegou a mencionar, quando o senhor falou do caso, né, trágico que a gente teve envolvendo a artista, sobre a biodisponibilidade, né? Então, eu vejo que o senhor tem alertado que o conceito de biodisponibilidade está sendo usado de uma maneira equivocada. Por que isso? Bom, veja o seguinte, não é utilizada equivocada só pelo leigo, ela é utilizada equivocadamente, inclusive por profissionais. Nós encontramos trabalhos publicados em periódicos renomados, e quando você vê o título e vê o resultado, ele usou a expressão biodisponibilidade equivocadamente. Há pouco tempo eu estava vendo o título de um artigo, o efeito do calor, né, o cozimento de alimento, na biodisponibilidade de fenólicos. Os fenólicos encontram-se em várias verduras, etc. E eu digo, vou lá ver. Quando eu cheguei lá, o resultado dele estava vinculando o teor de fenólico que ele estava investigando a o tipo de cozimento, se era micro-ondas, se era aquecimento. Então ele estava dando assim um impacto do calor no teor. Isso não é biodisponibilidade. Isso é bioacessibilidade. Aquilo que ele estava se referindo é aquilo que estaria disponível para ser absorvido. Mas como eu falei no início, um bioativo ele precisa ser absorvido, depois ele pode ou não ser biotransformado, ele pode ser mais ou menos biodistribuído, ele pode ou não ser excretado, e desse todo que resta, né, essa massa que sobrou é que vai estar na circulação sanguínea. Então a biodisponibilidade está vinculada a essa massa que se encontra na circulação. Eu ainda não defini, acho que nem vale a pena definir, mas já alertei que biodisponibilidade está associada à fração da dose que foi administrada, que é uma fração porque
absorveu ou não absorveu, pode ter sido excretado nas fezes. Ele entrou. Ele pode ter sido biotransformado já no próprio enterócito, no intestino, ou não. Ele vai para a circulação, ele vai ser distribuído em tecidos, ele vai ao fígado, vai ser biotransformado ou não novamente. Então, disso tudo sobra uma fração da dose que foi administrada. E essa fração expressa na velocidade com que ela chega ao sangue e a extensão que ela permanece, isso é biodisponibilidade. Agora, quando me refiro à quantidade que está disponível para ser absorvida, está pronto para iniciar a viagem, isso é bioacessibilidade. Nós soubemos que o senhor está gravando um curso. Qual é o objetivo do curso que o senhor está gravando, professor Gaúcho? Veja o seguinte, algumas pessoas, eu tenho participado, né, como professor em curso de especialização para nutrição. E as pessoas perguntam, professor, o senhor tem um livro? Né? Eu digo, livro é uma coisa difícil de escrever, demora muito tempo, mas eu livro não tenho, mas eu estou pensando em fazer um curso. Né? Então nós estamos trabalhando nesse curso, que nós estamos chamando de Quebrando Bioativos. Ele está dentro da nutriacognosia, ele não é o todo, ele é uma parte da nutriacognosia, porque para entender o que nós vamos, né, abordar, você tem que quebrar o bioativo, tem que fazer essa viagem. E com esse curso, nós vamos seguramente reverter a situação do manejo das interações na clínica. Porque hoje, como é que as pessoas enfrentam a questão das interações na clínica? Algumas nem enfrentam, outras, com mais atenção, buscam informações nos bancos de dados. Existem softwares que tratam de interações, mas são dedicados para interações fármaco-fármaco. Existem trabalhos publicados sobre interações de bioativos fármacos. Óbvio, o que está lá no software dedicado à interação ou trabalho já ocorreu. Sendo bem pessimista, você pode ter tido um familiar vítima da interação que não constava no aplicativo, no software, e nem consta na literatura. E eu vou instrumentalizar o profissional para ele aprender a buscar fontes de informação e aprender a prever, a estabelecer um nível de risco para a ocorrência de uma interação. Essa é a novidade do curso. E o que você acha que vai acontecer quando alguém se formar no seu curso? Olha, eu sinto muito nos alunos de cursos de especialização que eles confessam, uma certa insegurança na hora da prescrição. Eu acho que isso não é só na nutrição. E essa insegurança é óbvia, né? É uma coisa você ter essas informações e depois é uma coisa você ter o paciente ali na sua frente. Então, quando você tem um nível de formação a ponto de saber, primeiro, quais os riscos do meu instrumento. Se o meu paciente está fazendo uso de medicamento, porque a nutriacognosia tem essa particularidade, né? É prescrever para pessoas que estão fazendo uso de medicamentos. Conhece um pouco dos medicamentos que ela está usando, ela vai poder se planejar para a prescrição. Eu faço uma investigação, né? Na sua anamnésia, cite 5 perguntas importantes. Quando a pergunta que o profissional faz sobre você faz uso de medicamento aparece, ela aparece no 5º lugar. E para aqueles que dizem, que realizam essa pergunta, eu digo, o que você faz com a informação? A resposta é sempre a mesma. Não, eu fico sabendo que ele está tomando medicamento. Quer dizer, não é isso que nós precisamos. Nós precisamos na situação de eu trabalho com 5, 6 bioativos, 5, 6 fármacos. Esse paciente está tomando o fármaco A e eu tenho 5 ou 6 bioativos. Qual deles é mais adequado para este paciente? Isso é, não vai existir uma prescrição
a mesma para sempre na situação. Eu gosto de trabalhar com esses 5 bioativos, eu prescrevo, se não, para alguém você talvez não seja esse o melhor, seja um outro. Então vai resolver a questão da segurança da prescrição. E eu acho que isso vai fazer toda a diferença para o paciente do tipo de profissional que ele enxerga. Às vezes o paciente chega no consultório querendo, né, um bioativo específico, e o profissional às vezes não sabe muito bem, não tem meios de justificar porque ele não deve tomar. Se ele estiver tomando, por exemplo, um certo medicamento, ele vai explicar, não, olha, esse bioativo para você não seria legal, mas a gente tem uma outra maneira. Lembrando que a interferências com bioativos é uma interferência complementar, né? Existem outras coisas que o nutricionista faz, como a dieta específica, os hábitos que devem ser trocados. O bioativo não vai resolver tudo, mas ele pode complicar as coisas. Então vai mudar essa situação. Eu acredito que tem um impacto, inclusive, econômico, tanto para o paciente quanto para o sistema de saúde. Além do mais, a tranquilidade. Eu imagino, né, o que o prescritor... Este ano nós tivemos 2 casos de problemas com bioativos. Um devido à toxicidade do próprio bioativo e um outro devido a interações. Além da toxicidade de um dos bioativos, mas o problema maior foi a questão da interação. Eu imagino o dilema, né, desse profissional que vivenciou isso. E me diz uma coisa, o aluno que fizer o curso quebrando bioativos, ele se beneficia de quê? Seguramente de uma maior segurança da sua prescrição. Eu diria que o paciente vai se beneficiar muito, tanto quanto o prescritor. Isso traz essa tranquilidade ao prescritor na medida que ele vai ter um método que, aplicado, vai ser um método personalizado. Ele vai definir, por exemplo, os bioativos que ele trabalha ou os fármacos que ele trabalha e vai personalizar esse método de prever as eventuais interações. Obviamente que eles têm que estar habilitados para poder acompanhar essas eventuais manifestações de reações. O aluno, ao fazer esse curso, ele só tem ele tem tudo para ser diferente de um outro. Isso altera, né, o status quo, onde hoje as pessoas procuram seguir os passos, imitar o que o outro prescreve. Não, cada aluno vai criar o seu método e vai perceber o método mais adequado para o seu paciente. Professor Gaúcho, o senhor trouxe aí que existem as interações, né? Abordamos aí a respeito das interações de bioativos comprometendo, né, a eficácia do medicamento. E o inverso também ocorre? Também ocorre. Nós temos vários exemplos, né? Claro, como eu falei desde o início, o organismo não sabe quem é o fármaco e quem é o bioativo e trata os dois da mesma maneira. Então, enzimas que seriam para o fármaco serão consumidas, esgotadas, e o bioativo não vai ter chance, né, de fazer toda aquela viagem de absorção, biotransformação, etc, etc. Então nós vamos ter, sim, comprometimento, sobretudo no aspecto nutricional, alterando a saúde do paciente, comprometendo por deficiência de algum bioativo, como, por exemplo, vitamina B12. A concomitância de omeprazol, não só o omeprazol, todos a família dos óis que vão diminuir a secreção gástrica no tratamento de úlceras, e lamentavelmente hoje é quase que praxe você prescrever o omeprazol em situações preventivas. O problema de prescrever uma vez, 2 vezes, mas o uso frequente, né, do omeprazol vai comprometer a absorção de vitamina B12. Então, um exemplo
bastante impactante. Inclusive, existem controvérsias se casos de demência não estariam associados à deficiência de B12, induzida pelo uso dos inibidores das enzimas produtoras, né, das células parietais que vão produzir ácido clorídrico, porque a vitamina B12 exerce um papel muito importante. O nosso sistema nervoso, comparando a rede elétrica, precisa ser blindada para que não dê curto-circuito, um fio não toque no outro. E a vitamina B12 tem esse papel, né? Pegar alguns aminoácidos e fazer essa cobertura. E a falta dela comprometeria o curto-circuito, né? Então a gente tem casos na absorção de ferro. Enfim, óbvio que um tratamento pode ser prejudicado quando exatamente essa visão nutriacognóstica não é levada em consideração. Professor Garrucho, queria agradecer a presença do senhor aqui, né? Acho que a plateia também gostou. Temos aqui quase 5.000 pessoas.